Está no ar mais um Ginga Canarinha, dessa vez a edição de número 43, e comigo os nossos comentadores para comentar sobre dois aspectos nessa edição do Ginga. Primeiro, a sonora goleada, né, do Palmeiras sobre o rival Corinthians, essa a jornada 28 do Campeonato Brasileiro, 4-0, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo que foi assunto aqui no Brasil, e a gente vai aproveitar esse jogo para falar sobre os embates que acontecerão na jornada de número 31 dos times do G6. Então, todos os 6 primeiros times irão se enfrentar. Isso vai dar muito assunto para os nossos amigos comentadores. Já aproveito para pedir aí o boa noite especial de Marcial Cortes. Tudo bem, Marcial? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Ginga Canarinha. Mais uma vez a gente está aqui, vamos comentar um pouquinho sobre o que foi a noite de ontem, o que foi o jogo Palmeiras e Corinthians, que foi um jogo atrasado, né, da 28ª rodada, e uma noite muito feliz para a torcida palmeirense, uma noite muito feliz para o time do Palmeiras, que soube como encaixar o jogo muito bem, e, enfim, foi um massacre, um verdadeiro massacre, massacrou o Corinthians. O VAR, a gente fala tanto do VAR, né? O VAR salvou o Corinthians, não que ele esteja errado, o VAR acertou em todas, né? Foi uma situação semelhante ao jogo Palmeiras e River, né? Que o VAR não errou, mas salvou o Palmeiras. E o VAR salvou o Corinthians de uma goleada maior ontem, mesmo não errando, né? Os lances que foram anulados realmente estavam irregulares e mereciam ser anulados, né? Mas talvez se não tivesse o VAR, pode ser que a goleada fosse maior, porque algum lance ou outro poderia passar, né? Então, méritos ao time do Palmeiras, que jogou muito bem, que soube abraçar e entender a importância da partida, né? O Abel Ferreira foi muito bem na entrevista no final, quando ele citou a questão do psicológico do time, explicou a presença do Felipe Melo no grupo, dizendo que ele não tem condição física de jogo, mas ele, como uma presença de garra, daquele espírito vencedor, é importante para o grupo. E né? E a gente viu isso. Ficou no banco, né? Isso, ele ficou no banco. E provavelmente ele vai ficar no banco por muito tempo agora, daqui para frente, né? Pelo menos pela declaração do Abel Ferreira. E a gente pode ver depois, nas comemorações, nos memes, enfim, o pós-jogo, a importância do Felipe Melo, né? A gente vê que ele tem realmente uma ascendência sobre o grupo, uma liderança sobre o grupo, e isso é fundamental numa equipa vencedora. Já com relação ao Corinthians, muitos torcedores, muitos adeptos já estão criticando o Mancini. Eu acho que não se deve fazer isso. Bom, primeiro que eu já sou sempre favorável à permanência dos técnicos, independente do técnico que for, né? Mas eu acho que não se pode jogar fora o trabalho que ele fez até agora por conta de um jogo. Eu sei que é uma crise grave para os lados do Parque São Jorge perder de 4-0 do Palmeiras, mas tem que salientar o bom trabalho que o Mancini está fazendo. Ele está no caminho certo, e a gente não pode jogar tudo isso pela janela simplesmente por um mau resultado que ocorreu ontem. É isso. Boa. Show de bola. Passo então agora para se apresentar aí, ele que, além de artigos no Fair Play, é também setorista do Palmeiras no Nosso Palestra, João Sandfeld. Tudo bem? Tem Marcial, tudo bem, tudo ótimo, né? Tudo ótimo. Depois do jogo contra o Corinthians. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo bem de longe. Peraí. Então, depois do jogo... Melhorou? Opa, sim. Perfeito. Depois do jogo contra o Corinthians, fica tudo ótimo, né? Tudo que tava bem vira ótimo depois de ganhar de 4-0 do Corinthians. E você bem sucinto aqui no meu comentário inicial, dizendo só que estão deixando a gente sonhar. E com relação já a essa partida, o que você notou, principalmente boa evolução do Palmeiras em um clássico, né, obviamente, e depois de bons resultados do Corinthians, uma derrota para se sentir, né? Sim, definitivamente. O Palmeiras, né, o Abel Ferreira, é um treinador que tem como característica a adaptação ao adversário, né, e isso já ficou muito claro nesse começo de trabalho dele. Contra o River Plate ele jogou de um jeito, contra o Corinthians ele joga de outro, contra o Grêmio joga de outro.
cada adversário ele pensa partida por partida, e ele fala isso nas entrevistas, e isso em campo é evidente, né? Ele quis fazer uma marcação alta e não deixar o Corinthians jogar, enquanto o Corinthians quis fazer a marcação baixa e não deixar o Palmeiras jogar no meio campo. Funcionou até ali os 15, 20 minutos. O Palmeiras teve dificuldade no começo do jogo de criar, porque a marcação do Corinthians estava muito compacta. Mas aos poucos o time foi soltando e foi encontrando espaço. E o Corinthians ali se perdeu, né? A defesa do Corinthians se perdeu completamente. Quando o Gil saiu, o Gemerson não sabia o que fazer, né? Isso fica evidente no primeiro gol, que o Luiz Adriano puxa a marcação do Gil e o Rafael Veiga recebe livre dentro da área, assim. O William Bigode fez um jogo espetacular, mais um, né? O William é um jogador muito bom, que eu gosto demais, e ele fez mais um grande jogo. Contra o Grêmio foi também. E a grande diferença desse jogo do Palmeiras para o jogo contra o Grêmio foi que o Palmeiras nesse não perdeu tantas oportunidades. Criou e marcou. Contra o Grêmio, o Palmeiras acertou 3 bolas na trave, passou muito perto em outras oportunidades, coisa que não pode acontecer, e no fim tomou um empate bem no finzinho do jogo. Do lado do Corinthians, pode ser um indício de uma crise? Pode, eu não acredito. É um problema sério, não se pode perder para o rival. Com o Palmeiras e o Corinthians é uma rivalidade muito grande, isso não pode acontecer nunca, né? Você perder para um rival que nem o Palmeiras, ou o Palmeiras perder para o Corinthians 4-0. Mas o trabalho do Mancini até aqui é muito bom. Ele pegou um time totalmente desorganizado, e mesmo não sendo um treinador espetacular, né? Eu não acho o Mancini um grande treinador, um treinador que vai fazer o Corinthians ganhar títulos, brigar pela Libertadores, coisa assim. Mas ele está fazendo o Corinthians ter padrão de jogo, conseguir render, ganhar jogos. Então o trabalho do Mancini até que é muito, muito positivo. E esse resultado foi só um tropeço, né? Mancini não é um grande treinador, tanto que no jogo ficou um pouco evidente isso, porque ele não corrigiu nenhum problema do Corinthians. O Corinthians começou o jogo, começaram os problemas no primeiro tempo, e o Corinthians continuou com os problemas no segundo tempo. Mas ainda assim é um trabalho muito bom em desenvolvimento. Ok. Show. E Renato Salgado está conosco também. Renato, já aproveito e te mando a primeira pergunta. O que você achou, né, desse jogo? Fala rapidamente para a gente, no caso do Corinthians, é continuar o trabalho? Você acha que o Mancini está no caminho certo para, pela época, com o que se espera, né, com o Corinthians aí tentando alguma vaga continental? Fala, Rafa, João, Marcial, amigos do Ginga Canarinha. É, Primeiramente, que chocolate, meu Deus, né? Os corintianos aí estão desnorteados, né? Os amigos corintianos aí que nós temos algum certo contato em comum, até a gente vê que o pessoal está até, né? Mais que desorientado, mas enfim, realmente o show verde ontem foi interessante. Até estavam querendo chamar a polícia ontem no Allianz, né? Porque está proibido fazer shows aqui por causa da pandemia, e o pessoal estava querendo até, né, chamar a polícia ontem. Mas, como vocês já falaram, eu gostaria de, né, ressaltar aqui a atuação do Rafael Veiga, o Luiz Adriano e o William Bigode, que realmente acabaram com o jogo, simplesmente. Óbvio que tiveram outros jogadores aí, mas eu acho que os três na linha de frente, e vale ressaltar o que vocês também já disseram, né? O Abel Ferreira realmente mudou totalmente o esquema tático do Palmeiras, né? Ele conseguiu, assim, o Corinthians, eu vi um pouquinho o jogo um pouquinho diferente da avaliação do João só. Eu achei que o Corinthians teve um início semelhante, tentando fazer o que fez no jogo com o São Paulo, variando a marcação alta com a marcação baixa, mas eu acho que o Abel conseguiu fazer uma coisa que acabou com todo o planejamento do jogo do Corinthians. Ele conseguiu deixar o jogo muito mais preso no meio-campo, onde o Palmeiras realmente teve muito mais força e aí conseguiu ganhar a partida. Então, acho que, a meu ver, esse foi o grande diferencial. E quanto ao Mancini, eu acho que não tem o que se dizer, né? Ele tirou o time da zona de rebaixamento, trouxe um padrão tático e de jogo mesmo para a equipa do Corinthians. A única coisa só que eu acho que ainda o Corinthians não pode, né, com essas equipas aí de cima da tabela, jogar de igual para igual, que ele não o que aparenta, né? Ele não aguenta um confronto aí franco e aberto. Ele tem que jogar mais na defensiva, né, um pouco mais Reativo, né, talvez. reativo, exatamente. E aí jogar num contra-ataque, num erro por uma bola ou algumas bolas que tem oportunidade eventualmente na partida. Mas jogar de peito aberto, assim, né, mano a mano, com equipas assim, realmente mostrou que
que não aguenta. E eu acho que outra coisa também importante se ressaltar, que eu acho que a goleada em cima do Fluminense, né, na semana passada, trouxe uma certa, né, soberba aí também. Os jogadores entraram aí achando que iam jogar como um novo Fluminense e ao Palmeiras. Não era Então, assim, né? acho que também teve esse diferencial aí na partida. Ótimo. Vamos seguindo então, porque temos ainda bastante coisa para falar. Vamos falar dos 3 jogos agora que são muito importantes para a rodada 31. João, Rafa, acho que o João quer completar Diga, alguma João. coisa. Só queria fazer um comentário. Tá Acho que o ruim seu microfone está ruim de novo. Tá ruim de novo? Peraí, então. Veja aí. Troquei de microfone, tá melhor? Beleza, beleza. 100%. Tá bom. Então, só um comentário bem rápido, que dos destaques que o Renato disse, faltou um que eu acho que foi fundamental, que é o zagueiro Luan, o defesa central do Palmeiras, Luan, que ele tem um passe vertical espetacular, todas as bolas que saem dele, ele tenta achar um extremo, um avançado, e na maioria ele acerta, então ele é uma peça fundamental do esquema de jogo do Palmeiras. E Perfeito. o Gabriel do Corinthians também tem um passe vertical fantástico. Acertou um Outra, né? lançamento pro Luiz Adriano, que foi Foi cirúrgico. maravilhoso. Olha, Muito bem. só não se faz isso quando alguém está tomando água, por favor. Pois é. Marcial, eu já quero emendar contigo. Quero aí a sua análise rápida sobre Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio, sexto colocado com 50 pontos. Atlético, terceiro colocado com 53 pontos. Eles vão se enfrentar no dia 20, às 19h15, horário de Brasília. Só somar 3 horas aí para o horário de Portugal. Sua análise e o seu palpite. Manda ver. Bom, eu acho que os nossos amigos portugueses vão ter que perder muitas noites de sono as 2 próximas noites aí, porque a rodada do Brasileirão vai ser fantástica, né? Simplesmente o G6 se enfrenta como um todo, e eu acredito que o G6 vai ficar no G6 mesmo, porque hoje o sétimo colocado dificilmente vai chegar nesse primeiro bloco. Então a gente vai ter essas 6 equipas disputando essas 6 colocações, né? A briga é para ver quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E todos vão se enfrentar amanhã, depois e depois. Grêmio e Galo. O Galo, falar do Galo primeiro. Ele tem muitos, é uma equipe que tem muitos altos e baixos, né? Então você vê o Galo oscilando demais. Na hora que você acredita que eles vão disparar, aí eles começam a perder o ponto bobo. Na hora que você fala agora o Galo morreu, eles começam a ressuscitar e ganhar pontos. Então eu vejo que neste momento, né, a fotografia do momento, o Galo está no melhor momento que o Grêmio. O Galo vem acertando o jogo. O Johan é um jogador que tem acertado o pé, ele também oscilou junto com a equipa, então muitos jogos ele desapareceu, nos últimos jogos ele vem aparecendo, fazendo assistências e marcando gols, é um diferencial. E tem o Keno, que embora já não seja mais o Keno das primeiras rodadas, mas é o Keno, e sempre ele pode surpreender, né? Então, acredito que o Atlético esteja no melhor momento do que o Grêmio. O Grêmio, é difícil entender o que acontece com o Grêmio, porque eu esperava muito mais do Grêmio na partida contra o Palmeiras, e o Grêmio praticamente sumiu em campo. Foi muito fácil para o Palmeiras jogar contra o Grêmio, apesar do resultado de 1-1, porque o Palmeiras perdeu muitos gols, né? Mas o Grêmio, eu sinto assim, o Grêmio vem numa oscilação para baixo, uma oscilação descendente, e o Galo vem numa oscilação ascendente. Por isso, a minha torcida é por um empate. O meu palpite é que o Galo ganha 2-1. Beleza, já anotei para revisarmos depois. Passo então para o Renato. Renato, concorda com o Marcial, a sua análise sobre esse jogo e o seu palpite também, o que acha que vai acontecer nesse embate? Então, nesse embate, eu não concordo, não. Eu acho que vai dar Grêmio, até pelo futebol aí, como a gente também já cansou de dizer aqui, né, meio reativo do Grêmio, que gosta de esperar o time aí atacar, o adversário atacar, enfim, tomar atitude na partida. Eu acredito que vai dar Grêmio 2-1. Beleza. E o Atlético vai mais uma vez ser a decepção da rodada aí.
Com relação aos nomes do embate, você acha que tem alguém se destacando mais entre eles, ou você chama Olha, atenção mesmo para os treinadores, por exemplo? como o Marcial mencionou, Johan, cada hora a gente escuta um Johan, vem de Johan, Cruyff. É Johan, Johan Cruyff. Johan. tudo Cruyff. E que, aliás, eu acho que ele ainda é do Palmeiras, né? Pelo menos ele era do Sim. Palmeiras. Não sei, eu acho que ele está emprestado ainda. Sim, sim. Belo jogador. Eu acho que ele vem numa fase, os últimos 3 jogos vem marcando gols, eu acho que vem sendo um diferencial interessante. O Keno, no começo do campeonato começou aí com 2 hat-tricks, teve diversas atuações muito boas, caiu muito o futebol dele, mas é sempre um jogador que pode desequilibrar. Mas eu acredito muito no Vargas. Eu acho que o Vargas é um outro jogador aí que caiu muito bem no time do Atlético. Tem já um relacionamento de trabalho já longo com o próprio Sampaoli, né? Desde a seleção chilena e outros tempos aí de trabalhos. Então, eu acho que nesse sentido o Atlético Mineiro, né, teria esses jogadores aí como destaque. Agora, o Grêmio, por jogar em casa, mesmo sem torcida, mas né, já conhecer aí o campo, está mais acostumado, tem o PP em ótimo momento, o Ferreira, que é o Ferreirinha, né, que também vem do banco, também sempre dando um sacode no time, assim, dá uma outra, né, o time entra ligado nos 220 toda vez que ele entra em campo. Diego Souza, que voltou também a marcar aí. Então, eu acho, sinceramente, que o Grêmio vem com a possibilidade aí de ganhar o jogo. Legal. E, João, fecha então para a gente esse jogo, Grêmio e Atlético. Falando um pouquinho também, então, já dos treinadores também, o que você acha de cada um, porque são personagens icônicos dessa partida. Bom, eu acho um confronto primeiro, antes de tudo, né, eu acho um confronto extremamente equilibrado. Eu acho que vai dar empate, eu acho que vai dar coisa de 1-1. Né, Já anotei aqui, então, 1-1. As duas equipas estão oscilando bastante na competição, né? O Grêmio é uma equipe que nunca gostou de pontos corridos, nunca gostou de disputar o Campeonato Brasileiro, sempre gostou das Copas, né? Ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, agora está na final da Copa do Brasil de novo. E o Atlético é um time que o Sampaoli começa a parecer que está acertando, só que também em outras horas pareceu que estava, e daí o time caiu de rendimento de novo. Então ainda não se sabe muito bem de como que é o Atlético do Sampaoli, né? Ainda é um time muito instável. E eu acho que isso torna o confronto muito equilibrado. E os treinadores são realmente duas figuras muito icônicas, né? Duas figuras muito marcantes no futebol brasileiro nesses últimos anos. Sampaoli, que foi uma figura muito badalada, depois de fazer milagre com o Santos, ele pegou um elenco fraquíssimo com o Santos e conseguiu fazer jogar muito bem. Foi vice-campeão brasileiro com muitos méritos. E só não foi campeão porque o Flamengo do Jorge Jesus foi uma coisa de outro mundo. Tá? Não foi uma coisa boa, foi uma coisa de outro mundo, aquele time do Jorge Jesus. Mas ele é um treinador que foi muito badalado, quase chegou no Palmeiras, teve proposta, recusou, tal, agora está no Galo, e ainda realmente não conseguiu fazer o trabalho engrenar. E o Renato está vivendo a primeira temporada mais instável dele no Grêmio. Né? Ainda que não seja uma temporada realmente ruim, né? Ele está ali no G6 do Brasileirão, está brigando por uma vaga na Libertadores, está na final da Copa do Brasil. Ele caiu dá para considerar que ele caiu cedo na Libertadores, né? Então isso é um problema, e o time também não está rendendo tudo que pode. A gente sabe que o Grêmio é capaz de jogar mais. Vide o jogo contra o Palmeiras, o Grêmio praticamente não entrou em campo. Fez algumas jogadas no segundo tempo, equilibrou. O segundo tempo foi razoavelmente equilibrado, né? Mas o primeiro tempo foi um passeio do Palmeiras, que poderia ter feito 4, 5, 6-0 tranquilamente no primeiro tempo. Então, o Grêmio ainda realmente é um time que também não está jogando tudo que pode, né? Ok. Bem, pessoal, vamos passar então para o segundo jogo dessa quarta-feira. Vai acontecer às 9h30, horário de Brasília. Somam as 3 horas para chegar no horário de Lisboa, de Portugal. São Paulo e Internacional. São Paulo, que é o primeiro colocado com 57 pontos. O Internacional, o segundo, com 56. Apenas 1 ponto de diferença. O São Paulo perdeu aquela vantagem que tinha e vai ser uma briga direta ali pela primeira colocação. Passo para ti, Renato, para já falar sobre esse duelo e o seu palpite. Rafa, olha, tá difícil, viu? Sinceramente, eu estava otimista,
No começo do campeonato, o São Paulo eu não acreditava em nem G4, sinceramente. Depois aí, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, aí nós fizemos quem que a gente acredita, né, que serão os times que chegarão no G4 e no Z4 do rebaixamento. Aí eu coloquei o São Paulo hoje pela pontuação. Mas, sinceramente, parece que o time perdeu o fôlego e principalmente a confiança, né? Tenho tentado aí ainda ter uma esperança, achar que dá ainda. Li hoje que parece que o Luciano e o Juan Fran jogam, né? É Treinou um segunda e alento. terça, né? Treinou segunda e É, hoje, então pode então, ir pro jogo. isso pelo menos aí dá um alento, porque o time está sentindo demais a falta do Luciano em campo, né? Apesar que a gente não pode pensar que um time seja refém de um jogador só. E eu acho que um grande problema que também tem ocorrido além, né, da saída do Luciano, essa contusão dele, é que jogadores que também estavam fazendo muita diferença, como o Gabriel Sara, o próprio Luan na frente do sistema defensivo, Igor né? Gomes. O Igor Gomes, o próprio Brenner também marcando gols. Até a zaga, né, que vira e mexe, nossa zaga é uma zaga alta, também sempre conseguia marcar alguns gols de cabeça, seja em cobranças de falta ou até mesmo escanteios. A gente não vê, né, mais jogadas desse tipo. Até jogadas ensaiadas, que também até semanas atrás eram super elogiadas aí. Então, acho que realmente, e mais que isso também, né, o Fernando Diniz precisa urgentemente melhorar o repertório aí de jogadas, de tudo, porque, né, como o São Paulo está já há algum tempo na primeira colocação, parece que realmente os adversários entenderam, né, a forma como o tricolor paulista joga e tem dificultado muito, principalmente marcando a saída de bola do São Paulo, né, e onde o São Paulo tem errado muitos passes e aí, inclusive, comprometido, tomando gols bobos, e aí que fica até difícil para correr atrás, justamente pela essa falta de confiança já mencionada, né, anteriormente aqui por mim. Placar do jogo, de verdade, tá? De sentimento, gostaria que fosse 0,5 para o São Paulo, 1-0 para o Sim, São Paulo, mas acho que vai dar empate, vai ser 1-1 1-1, e beleza. o São Paulo se mantém na liderança. Eu queria só chamar uma atenção rapidinho, que realmente, independente até se o São Paulo até perder, né, ele perde a liderança, claro, para o Inter, mas no próximo final de semana, não bastasse toda essa rodada que a gente vai ter entre amanhã e quinta-feira, teremos um Grenal, né, no domingo, e o São Paulo enfrentará o Curitiba, que é uma das piores equipes do campeonato jogando em casa. Então, eu acho que ainda, como eu falei, se realmente a confiança do time, principalmente, não for abalada, eu acho que dá para o São Paulo ainda se manter na luta pelo título. Caso contrário, perde amanhã e degregou, vai, enfim. Ladeira abaixo. Acho que até o Fernando Diniz corre risco de não acabar o campeonato, porque a gente sabe como é que funciona a diretoria do São Paulo e mesmo já não fazendo, né, por isso, ó, em momentos piores, eu acho que de repente até para chacoalhar o time aí nessas rodadas finais, temo pelo emprego do Diniz. Mas meu palpite é 1-1. Ok. João, vou emendar contigo aí, se no lado do São Paulo tem esses problemas, o Internacional vem de uma sequência absurda de vitórias, né? Se não me engano, são 6 vitórias, ou 6 jogos sem perder, não me falha 6 agora. vitórias. 6 vitórias. Vitórias, né? E assim, vai ser um embate no mínimo interessante, né? No Morumbi. Sim, o Internacional vem de uma sequência grande de vitórias. Ainda, eu já disse aqui, eu não acredito, não elogio ainda o trabalho do Abel Braga. Eu acho que é um trabalho ainda que eu não consigo elogiar, porque o trabalho do Cudê é espetacular e do Abel Braga eu entendo ele como ele faz o dever de casa ali razoável e consegue ganhar porque os outros times são piores, né? Porque o Internacional não joga bem, o Internacional acha gols. Esse é o jeito do Abel Braga jogar, esse é o jeito do Internacional jogar e que rendeu seis vitórias seguidas. E que é um jeito que eu não acredito que ganhe campeonato. Tá, pode ser ingenuidade minha, mas é que eu não acredito que o Internacional, jogando assim, vai conseguir ganhar um campeonato quando tem adversários mais qualificados. O São Paulo é um time que ainda oscilando agora, eu acredito que tem mais condições e o Palmeiras também, né? Mas o jogo vai ser muito interessante por ser esse choque de estratégias, que o Internacional
já deixou, os dois times já estão bem claros as estratégias, né? Cada time tem uma estratégia. O São Paulo, posse de bola e tenta criar jogadas a partir da posse de bola. O Internacional se defende e marca gols com a transição ofensiva muito rápida, né? Usando os jogadores da base que estão subindo agora com o Abel, e está usando bastante esses meninos no ataque que dão velocidade, né? Então o São Paulo pode sofrer, eu acho que vai sofrer muito com isso, porque o São Paulo é um time que tem o Diniz, né? Um treinador que tem um problema crônico na transição defensiva. Ele ainda não consegue, em nenhum trabalho dele, ele conseguiu ajeitar isso realmente bem. Quando o outro time contra-ataca rápido, o São Paulo fica muito exposto. As linhas estão pouco compactas e a defesa está muito alta. Então, eu acho que o Internacional vai saber utilizar isso muito bem e vai levar muito perigo para o São Paulo. Eu acho que o Internacional, com isso, é capaz de ganhar, porque o Inter vai se retrancar. Vai ser aquela coisa do Mourinho, né? Park the Bus. Vai colocar todo mundo dentro da área, 11 jogadores dentro da área, o São Paulo não faz gol de jeito nenhum, e um contra-ataque vai achar as costas do zagueiro, que daí o São Paulo é bem frágil. Eu votaria em coisa de 1-0 para o Internacional, sinceramente. 1-0. Mas não por grandes joga, méritos do Internacional. Eu acho que o São Paulo vai criar chance e não vai conseguir aproveitar, e o Inter vai tentar ficar se defendendo e vai achar uma bola. Sim, Renato? O Arboleda não joga, hein? Ele foi suspenso, né, por cartões amarelos. Legal, João, beleza. E agora, para finalizar, São Paulo e Inter, Marcial, concorda aí com o pessoal e o seu palpite? Concordo com a análise do João e, em parte, com o Renato, que todo mundo já sabe o que esperar da forma como o Inter joga e da forma como o São Paulo joga. Então, eu faço uma análise desse jogo mais do ponto de vista psicológico. Todo líder de campeonato, existe um jogo que é o jogo, eu chamo do jogo nevrálgico. É aquele que define. É claro que um campeonato de pontos corridos não tem final, mas sempre tem um jogo que é o jogo. E na campanha do líder São Paulo é esse jogo. Eu puxo aí há 3 anos atrás, quando o Corinthians fez um excelente primeiro turno, e no retorno ele começou a vacilar demais, vacilar, e perdeu ponto. Chegou um momento que ele não dependia mais dele. O Palmeiras podia ultrapassar o Corinthians. E no jogo entre Palmeiras e Corinthians, que foi o jogo nevrálgico daquele ano, o Palmeiras perdeu. E aí o Corinthians abriu a vantagem sobre o segundo e ninguém mais segurou. Então, o que aconteceu ali? Foi um ponto psicológico, que o psicológico do time elevou e o time foi para frente. Então, eu vejo esse jogo... no Palmeiras 2018 também, contra o São Paulo no Morumbi. Exato. Quando ganhou ali, aí acabou, Okay. né? Uhum. Então, existe esse jogo nevrálgico e para o São Paulo é esse. Eu arrisco dizer o seguinte: esse jogo, se o São Paulo ganha, o São Paulo vai ser campeão. Se o Inter ganhar, não sei se vai ser campeão, mas o Inter vai brigar nas cabeças. E se empatar, aí nós vamos ter que resolver essa parada, entendeu? Aí o Palmeiras começa a querer entrar no jogo. Palmeiras e Flamengo começam a querer entrar nesse jogo, caso haja um empate entre São Paulo e Inter. O Inter vem num momento melhor do que o São Paulo. Teoricamente não. O meu palpite, então, é uma vitória do Inter, embora a torcida seja por um empate. Torço por um empate, mas acho que o Inter vai ganhar. Quanto? 1-0. 1-0? Tá bom. Não vai ser uma coisa muito elástica, não. 1-0. Tá, como o João falou, um gol achado e acabou. Pessoal, então... Praxedes de cabeça. Aquele. Pessoal, em 10 minutinhos, então, para a gente finalizar, Flamengo, quarto colocado com 52 pontos, contra o Palmeiras, quinto com 51. Um ponto apenas de diferença. Eles jogam só na quinta, às 19 horas, às 7 da noite. João, rapidamente aí o seu comentário sobre esse jogo, o que esperar e o seu palpite. Bom, o que esperar? Eu acho que o Palmeiras é muito favorito para esse confronto, né? O Flamengo do Rogério Ceni ainda não se encontrou, o Rogério Ceni ainda tem muita dificuldade, ele é um treinador que, como eu já disse aqui várias vezes, o Flamengo, a diretoria está completamente perdida, não sabe o que quer, contratou 3 treinadores com ideologias completamente diferentes e agora o Rogério Ceni está tendo que lidar com isso sem tempo de treinar. Então isso complica muito o Rogério Ceni, e ele é um treinador também que é convicto nas suas ideias, né? Ele entende que aquilo é o que tem que fazer, então ele vai seguir aquilo. Ele não é muito de se adaptar a outras opções. E isso complica muito para ele. Então, acho que o Flamengo não tem muita chance, assim, tipo, teoricamente, não é um grande favorito, não tem muita chance de vitória, pode até ganhar, mas o Palmeiras
tende a ganhar e tende a jogar muito melhor que o Flamengo. O Palmeiras hoje é um time bem treinado, um time encaixado, que tem ideia de jogo clara nas partidas, dependendo da partida muda, mas quando você vê o jogo, você entende o que o Palmeiras quer e ele executa isso normalmente com perfeição, né? Então, o Palmeiras é muito, muito favorito, né? O Abel Ferreira faz um trabalho espetacular, merece todos os elogios do mundo por isso, porque sem tempo de treinar ele conseguiu levar o time para 2 finais e fazer o time brigar ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E além disso, o Palmeiras também tem uma vantagem histórica contra o Rogério Ceni, são 3 vitórias contra 2, jogando contra uma equipe do Rogério Ceni, e é curioso que em todas as oportunidades, né, em todos os outros 5 jogos que o Palmeiras jogou contra uma equipe treinada pelo Rogério Ceni, foram treinadores diferentes, agora é um 6º treinador diferente, agora o Abel Ferreira vai jogar contra o Rogério, e eu acredito que vai ganhar 2-0. 2-0. Legal, João. Maravilha. Marcial, sua análise e o seu palpite também desse último jogo aí da jornada 31. Bom, Palmeiras e Flamengo têm uma vantagem com relação aos outros, porque o jogo é na quinta-feira. Então, quando Palmeiras e Flamengo entrarem em campo, a gente já vai saber o que aconteceu no jogo do Galo com o Grêmio e no jogo do Flamengo, ou no jogo do São Paulo com o Inter. Então, isso já vai dar um direcionamento, um norte de como a tabela vai se desenhar depois desses 2 jogos, né? Tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. Com relação ao jogo em si, eu compartilho com o João essa visão também. Eu acho que o Palmeiras hoje está com o jogo mais encaixado, com o time mais encaixado do que o time do Flamengo, que ainda oscila muito e ainda busca uma identidade de time com o Rogério Ceni, né? Então a gente vê o Flamengo oscilando demais, mas existe uma rivalidade momentânea, não vou dizer histórica, porque não é histórica, mas existe uma rivalidade momentânea de 2018 para cá, entre Palmeiras e Flamengo, né? Sempre brigando, sempre se provocando, aquela história do cheirinho, aí um ano um ganhou, no outro ano o outro ganhou. Então existe uma rivalidade de momento entre essas 2 equipas, o que faz o jogo se tornar um clássico um tanto quanto instável para a gente dizer, né, esse aqui vai ganhar ou aquele vai perder. Então existe essa rivalidade, isso é uma tensão a mais no jogo, mas eu concordo com o João que o Abel Ferreira vai saber fazer essa leitura, né, psicológica da coisa, de novo, psicológico do time, né? Fazer essa leitura psicológica do momento das 2 equipas e do resultado do dia anterior, o que pode mudar, né, um eventual modo de jogar, né? De repente você procura mesmo a vitória, quer dizer, o Palmeiras vai procurar sempre a vitória, mas pode ser que a vitória tenha um peso maior, né? Dependendo dos resultados do dia anterior. Então, o Abel Ferreira vai saber organizar o time em cima de todo esse cenário, e a torcida é por uma vitória do Palmeiras e o palpite também é por uma vitória do Palmeiras, e eu vou junto com o João, 2-0. 2-0. Legal. Rafa, se Iguais aí. antes do Renato falar, eu puder só expor aqui a minha indignação com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que marcou uma prova para mim de manhã na sexta-feira, tá bom? Na noite anterior tem Palmeiras e Flamengo, eu estou indignado com uma situação dessa. Fica aqui a revolta, né? A data da prova. Fica aqui a revolta. Muito bem. Renatão, então, para a gente fechar aí, Flamengo e Palmeiras, a sua análise e o seu palpite, se você acompanha os demais comentadores. Antes da minha análise, eu, se fosse você, mandava um e-mail para o saque da faculdade, viu? Perfeito. Bom, vamos lá. Concordo com vocês, acho que o Palmeiras, inclusive, vem no melhor momento, né? Não tem muito que se discutir isso. Agora, uma coisa que eu acho que pode pesar em relação a favor do Flamengo é o cansaço, né? A equipe do Palmeiras vem jogando a cada 3 dias, desde a semana passada do confronto com o River Plate na última terça-feira. Última não, né? Penúltima, porque terça-feira, hoje já é terça-feira novamente. Mas na semana passada, né, quando enfrentou a equipe do River Plate pela semifinal da Copa Libertadores, sexta-feira pegou o Grêmio, segunda-feira o Corinthians, e agora na quinta-feira novamente pega o Flamengo. O Flamengo também jogou na segunda-feira à noite, é importante ressaltar isso, contra o Goiás, jogando fora de casa. Esse jogo entre Flamengo e Palmeiras não será no Rio de Janeiro, é importante ressaltar isso. O jogo Foi vai ser levado em para Brasília, né? Boa. Então, os 2 times vão ter que, em tese, né, fazer uma viagem, ninguém aí tem o benefício de jogar em casa, mas eu acredito, até pela velocidade do ataque do Palmeiras, que
que o Palmeiras também tem tudo para ganhar a partida. A única coisa que, como eu falei, primeiro eu acho que para isso realmente ocorrer, a gente precisa esperar um pouco ainda pela escalação, confirmação. Eu não sei se o João, como setorista do Palmeiras, tem já alguma informação se o Abel Ferreira deve entrar com o que tiver de melhor, porque também é um momento de risco, né, Rafa? O Palmeiras está aí há praticamente 7 dias, 10 dias da final da Libertadores e, de repente, pode ter um problema aí de contusão justamente por esse acúmulo de jogos. Então, de repente, esse favoritismo pode diminuir, né, de acordo com a equipa que o técnico Abel Ferreira escale pelo menos para iniciar o confronto. Legal. E lembrar também que, né, a dupla de ataque Gabigol, né, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, né, voltou a jogar bem ontem, apesar de ser o Goiás, mas também é sempre uma preocupação. E uma outra coisa que eu não me recordo é se o Gustavo Gomes joga, porque esse sim também é um desfalque muito importante para o Palmeiras. Mas eu acompanho os meus amigos aí, eu vou de 2-1 Flamengo, desculpa, Palmeiras. 2-1 Palmeiras. E o campeonato pega fogo e o Flamengo vai dando tchau para a competição. Ao sonho do bicampeonato. Rafa, se eu puder só... Manda, rapidinho, manda. Disse. Rapidinho. O Palmeiras não treinou hoje, então hoje o Palmeiras teve folga na terça-feira, então é muito, muito difícil saber a equipa que o Palmeiras vai entrar, né, a escalação do Palmeiras, mas o Abel Ferreira já deixou claro, tanto nas escalações quanto nas entrevistas, e é uma coisa cultural não deixar o campeonato nacional para trás, então ele deve sim entrar com tudo que tem de melhor e, claro, vai gerenciando a partida, né? Alguns jogadores estão mais gastados, então ele poupa, mas tudo que ele puder ele vai colocar em campo. E o Gustavo Gomes, eu duvido muito que entre, ele se lesionou contra o River Plate e deve segurar para estar 100% na final da Libertadores. Eu acho que não vale a pena colocar ele agora, eu não acho nem que ele está pronto para jogar. Ok. Deve ser também o que acontece com o Santos, né? Talvez vai poupar alguns jogadores perto da final. Talvez uma rodada antes, no Brasileirão da Libertadores, que será no dia 30 de janeiro, ele deve, então, poupar alguns jogadores. Pessoal, ficamos por aqui, então. Agradeço a presença dos nossos comentadores, como sempre. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, enfim, fiquem à vontade e acessem os nossos artigos lá no fairplay.pt. Tem muita coisa boa. Tem lá também revelações do Brasileirão e os jogadores que podem reforçar os grandes de Portugal. Tá bom? Fica aqui o nosso abraço, até a próxima e voltaremos comentando o melhor do Brasileirão, da Libertadores e o que mais envolver o futebol brasileiro. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima. Valeu, abraço.